O intruso estava parado. Sua aura pesada fazia os corações caírem antes mesmo dos corpos. Os olhares tremeram em sua direção. Somente Gogeta avançou, ficando diante de Zeno, tornando-se uma fortaleza de luz silenciosa. O intruso finalmente falou. Vim apenas para encerrar o período de descanso em que vocês viveram. Deixei este mundo por alguns instantes e voltei com algo maior para derrubar a luz. É a escuridão. E agora, ela é minha. Suas palavras caíram sobre os corações como facas. Gogeta não disse uma palavra. Seus olhos apenas permaneciam fixos nele. De repente, Zeno se moveu. Um passo, depois outro, até parar diante de Gogeta. A tensão atingiu o máximo, e o rosto de Gogeta se contraiu com uma preocupação clara, sem impedir Zeno ou segurá-lo. Agora entendi a verdade. Você mentiu para mim e me enganou por anos. E o que fez aos meus guardas é uma prova que não posso ignorar. O sacerdote riu, com uma risada maligna, histérica. Então tá, Zeno. Vamos ser honestos pela primeira vez. Sim, eu menti para você. Não porque a verdade seja perigosa, mas porque você é uma criança, covarde. O universo inteiro tremeu. E então Zeno ergueu seu dedo lentamente, sua voz carregando uma decisão final. Vou te mostrar o significado de mentir para o rei por todo esse tempo. Vou apagar você agora. Gogeta permaneceu imóvel. Zeno acrescentou. Goku e Vegeta são meus verdadeiros guardiões agora. E não serei enganado novamente. Então Zeno lançou a técnica. A luz explodiu, cobriu o céu e a terra. Engoliu completamente o sacerdote. Todo o universo silenciou. E quando a luz começou a diminuir, o sacerdote apareceu de pé, exatamente como antes. O sangue de Zeno gelou, enquanto Gogeta apenas estreitou levemente os olhos, como se já soubesse que o resultado seria aquele. Eu não te disse, Zeno. Você continua sendo a mesma criança idiota que pensa que sua autoridade é o fim de tudo. A única coisa que realmente me ameaçava era esta técnica sua. Mas agora, eu possuo algo que sua mente infantil não consegue compreender. Já que você mostrou o seu brinquedo, deixe-me mostrar agora o meu. Uma energia sombria e sufocante se formou em sua palma. E antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, a mão do sacerdote foi cortada. Ela se separou e voou pelo ar como um boneco que teve os fios cortados. O sacerdote congelou. A dor nem havia chegado ao cérebro ainda. Foi então que Gogeta apareceu. Ele estava parado diante dele. Um sorriso explosivamente sarcástico estampava seu rosto. Ele disse com desprezo. Antes de estender a mão para ele, você deveria aprender primeiro o significado de estender a mão para um lugar que não lhe pertence. Não se preocupe, vou devolver sua mão, mas só depois de acabar com você. Então, Gogeta jogou a mão diante do sacerdote como se fosse sucata sem valor. Todos olhavam para o sacerdote e, em vez de gritar, ele sorriu. Um sorriso frio, como se nada tivesse acontecido. É mesmo? É assim que recebem um convidado que veio acabar com o caos deste universo? Tudo bem. Eu perdi uma mão e vocês vão perder tudo. Depois que eu mostrar ao Zeno o que significa uma criança brincar com um trono que não merece. Antes que o sacerdote completasse a frase, Gogeta desapareceu de novo. E em menos de uma fração de segundo, um golpe direto na boca do sacerdote, fazendo o próprio ar se rachar ao redor deles. Chega de tagarelar. Sua voz repugnante pulsa na minha cabeça. Se não gostou que eu arrancar sua mão, então vou arrancar essa boca que não conhece o silêncio. O sacerdote se curva de dor e, de repente, seus dentes começam a cair no chão. O choque atingiu a todos, mas, apesar disso, o sacerdote sorria. Um sorriso misturado com sangue, sem qualquer medo. Terminou de contar seus dentes? Ele o segura pelo cabelo com violência. Ótimo! Agora me escute. Seus pés jamais deveriam pisar este lugar. Sua presença aqui contaminou o ar.
De repente, ele quebra seu pescoço. Então o arremessa para o céu numa velocidade impossível de acompanhar, até que o sacerdote desapareceu lá no alto. A mão decepada se moveu sozinha, como um ser recuperando a consciência, e então disparou como um míssil, atravessando as nuvens, rumo ao céu, cortando o espaço com um rastro sombrio que devorava toda a luz que tocava. E lá em cima, o sacerdote estendeu o braço amputado. A mão voltou ao lugar, como se nunca tivesse sido cortada. O poder da escuridão havia dado ao seu corpo uma resistência além da própria natureza. Ele não parou por aí. Levantou os dedos com um estalo leve e uma pequena esfera de energia se formou, sombria, ocultando algo desconhecido. Na terra, os amigos ofegaram, mas Gogeta não piscou. Voltou-se para eles como uma calma firme e disse: "Fiquem tranquilos. Vou acabar com isso longe deste plano. Mesmo que este planeta seja protegido, ele não suportaria uma luta neste nível de existência." Ele começou a subir, mas uma voz infantil o interrompeu. Espere! Ele virou-se. Viu Zeno lá embaixo, com a mão erguida. "Por favor, vingue-me. Não deixe nada dele. Eu confio em você agora." Gogeta sorriu e disse: "Cada passo que dei foi por você. Vou te devolver tudo e dobrar essa escuridão para sempre." Então, desapareceu. Um único traço de luz rasgou o céu, deixando atrás de si o eco de um poder impossível de compreender. No espaço, o sacerdote, ainda sorrindo após recuperar a mão, sentiu apenas uma coisa. Então, um único golpe. Um chute que lançou o sacerdote com tal força que ele se chocou contra os limites da existência e ele foi engolido por um portal gigantesco para outro plano. Na Terra, os amigos estavam paralisados. Eu não sinto mais a energia deles. É como se tivessem desaparecido da existência. Eles estão em outro plano. Enquanto isso, Zeno permanecia sozinho, pequeno, com os punhos cerrados, olhando para o céu com o olhar de uma criança lutando para não chorar. "Por favor, voltem para mim. Sãos e salvos." E em um lugar distante, tão distante que a mente não pode compreender, um plano estranho. O tempo ali era pesado. Planetas assustadores e estranhos, corroídos, suspensos sem órbita. E um silêncio sufocante que fazia o coração bater devagar. Ali apareceu Gogeta. Ele desceu no centro daquele vazio bizarro. A poucos metros, o sacerdote estava de pé sem qualquer incômodo. Um leve sorriso, ele pensou consigo antes de falar. "Excelente! Exatamente como planejei. Ele entrou comigo no lugar que eu queria." Então, ergueu o olhar para Gogeta e disse: "Sabem, tudo o que está acontecendo agora eu já havia visto antes. Só resta o último passo. Apenas isso." Gogeta franziu a testa, mas não demonstrou real interesse. "Digo o que quiser dizer." "Este lugar é o que me concedeu o que eu precisava há muito tempo." Gogeta ergueu uma sobrancelha com um sorriso sarcástico. "Então este lugar te deu o que você queria. Certo. Vamos ver se ele te dará algo contra isto." Então desapareceu. Uma velocidade aterradora, e num instante sua cabeça se chocou contra o abdômen do sacerdote com força brutal. O sacerdote tremeu e seu corpo se curvou, o ar escapou dos pulmões de uma vez só. Mas o sorriso não desapareceu. Ele murmurou: "Ótimo golpe, mas o lamentável é que este lugar te deu a força necessária para atacar, mas não te deu a força necessária para sobreviver." O sacerdote estendeu a mão atrás das costas, um leve estalo, e uma pequena esfera de energia, minúscula, quase invisível, formou-se atrás dele como antes, mas agora mais perigosa, mais pesada, como se carregasse algo que jamais deveria ser liberado. O sacerdote sorriu com confiança. "Vamos começar agora!"
Ele atacou com socos consecutivos, cada golpe mais forte que o anterior, suficientes para explodir um planeta. Mas Godita, sorrindo, bloqueou cada ataque com total facilidade, como se não fossem nada. O sacerdote ficou espantado. A raiva e o incômodo começaram a aparecer em seu rosto. Godita sorriu. A verdadeira força não está na escuridão que você manipula, mas na pureza que a alma carrega. Godita se aproximou, colocou a mão no peito do sacerdote com confiança absoluta e disse: você deveria ter preparado a si mesmo antes de preparar o lugar. Achou que era maior do que realmente é. Então, uma onda colossal de energia saiu de Godita, lançando o sacerdote para longe sem piedade, até colidir com um planeta estranho, a uma velocidade esmagadora. O choque fez aquele planeta explodir completamente. Segundos depois, o sacerdote não desistiu e disse: só queria testar sua força, mas parece que vou ter de aumentar a pressão. O sacerdote gritou com toda a força e liberou sua energia. Um brilho sombrio emergiu do seu corpo, como um anel sufocante que devorava tudo ao redor. De repente, transformou-se em uma forma ainda mais assustadora. Escuridão sobre escuridão. O próprio breu se tornou seu corpo. O sacerdote disse: muito bem. Agora a escuridão se tornou o centro do meu poder e a luz o centro do seu. Vamos ver agora quem dominará. E de repente, o sacerdote desapareceu e lançou um ataque devastador no rosto de Godita. Desta vez o acertou, pela primeira vez. Mas Godita disse, sorrindo: bom, pelo menos você fez eu usar 30% do meu poder. Fiquei de propósito para testar sua sinceridade. 30%. Um grande feito, não é? O sacerdote se sentiu provocado e o confronto começou. Golpes poderosos aceleravam. Cada golpe de Godita era calculado, enquanto o sacerdote atacava com toda a força. Mas nem seus golpes mais fortes afetavam Godita. Os planetas ao redor começaram a se rachar. O som do choque das energias ressoava como trovões naquele plano estranho. Então o combate parou de repente, e um silêncio pesado dominou. Godita, todas as suas tentativas vão fracassar. Não importa o quanto tente, a luz sempre vence a escuridão. A escuridão não deixa marca quando a luz está presente. O sacerdote sorriu de forma maliciosa. Acha realmente que a escuridão não tem limites? Às vezes, a luz precisa ser enganada para descobrir onde está a sua força. E é aí que reside a minha magia. De repente, atrás de Godita, abriu-se um portal gigantesco, como um vazio negro. Todas as partículas no espaço tremiam ao redor dele. A luz parecia ser sugada. A gravidade era pesada e aterrorizante. Godita virou rapidamente, mas manteve a compostura. Nesse instante, o sacerdote aproveitou a brecha na concentração e concentrou sua energia de repente. Ele gritou: experimente isto se puder. Agora a escuridão vai devorar sua luz e nada restará de você. Mas Godita não se abalou. Sorriu com confiança e ergueu uma única mão calmamente. A lição não está no ataque, mas em entender quem governa a escuridão. Aprenda. A luz é senhora de tudo. Então suas energias explodiram juntas de uma vez, colidindo em um único ponto, criando uma explosão colossal que iluminou todo o local. O sacerdote liberou tudo o que tinha, gritando, enquanto Godita permanecia calmo, usando apenas uma mão e sorrindo, confiante de sua vitória. A pressão era tão intensa que até a Terra, no plano original, tremeu pela primeira vez. Os amigos sentiram a energia fluir. A luz de Godita começou a repelir a escuridão gradualmente.
mas o portal sugava partículas de luz sem que ele percebesse. Essa era a brecha do sacerdote. A pressão continuou até que algo estranho aconteceu. Godita sentiu um choque interno. Um arrepio atravessou seu corpo. Ele ergueu a outra mão com seriedade e aumentou a força contra o sacerdote com energia superior a tudo que havia mostrado antes. As energias explodiram ao redor deles. Apenas um segundo passou. E então, todo aquele plano tremeu com uma explosão gigantesca que engoliu tudo. Após alguns momentos de silêncio, Gogeta ficou parado refletindo e murmurou para si mesmo: "O que é essa sensação? Se eu tivesse atrasado um único segundo, teria sido o fim. Nunca senti isso antes, como se minha essência e minha alma inteira tivessem tremido." Depois que a tempestade cessou, o sacerdote flutuava no vazio, seu corpo destruído pela força do impacto. Gogeta o observava, esperando alguma reação, algum movimento. Mas, de repente, algo o deixou intrigado. O sacerdote sorria um sorriso estranho, apesar de todo aquele colapso. De repente, ele começou a cair em queda livre, descendo para as nuvens inferiores daquele plano, como se o próprio lugar estivesse engolindo-o. Os olhos de Gogeta se arregalaram diante daquela visão, mas ele não compreendia o que estava acontecendo. O mais estranho era que a queda não parava em um nível só. O sacerdote continuava descendo até desaparecer nas profundezas de outra camada desse plano. Após vários segundos, Gogeta decidiu finalmente se mover. Ele desceu acompanhando cada nível, sentindo um aperto, um perigo penetrar seu coração, até alcançar o plano inferior. Ele parou um pouco, respirando fundo e com cautela, tentando compreender aquele lugar e suas regras. Então, de repente, ele olhou para baixo e aí veio o choque. Águas negras e densas dominavam o fundo daquele plano, águas que não sustentavam vida, mas pareciam ter engolido toda a luz e toda a esperança. Isso é estranho. Como ele pôde colapsar tão facilmente? Certo, vamos ver o que há lá embaixo. Sem hesitar, desceu até o fundo das águas escuras. A luz concentrada dentro de si o protegia. Ele olhou para baixo e a surpresa surgiu. O sacerdote estava ajoelhado nas profundezas com uma enorme fenda nas costas, de onde emanava uma luz fraca, misteriosa. Um feixe de energia que não pertencia à natureza conhecida do sacerdote. Gogeta ficou parado um instante, olhos arregalados de espanto. O sacerdote virou o rosto, trazendo consigo um sorriso frio. Gogeta quebrou o silêncio com uma voz firme. Não duvido um instante que você quem projetou este lugar. Cada canto aqui grita sua enganação. O sacerdote riu uma risada curta. Bom, pelo menos percebeu ainda que tarde que tudo o que viu era meu palco. Você não estava lutando comigo, estava se movendo dentro dos limites do meu plano. Gogeta o interrompeu com frieza mortal. O lamentável é que mesmo jogando no seu campo, você acabou como um cadáver que ainda respira. Só lhe resta um fôlego e depois disso, este palco ficará sem dono. O sacerdote soltou uma risada aguda, como alguém que ainda guarda sua carta final. De repente, surgiram fios espinhosos de escuridão do teto e das paredes. A água abaixo se transformou numa massa negra profunda e o teto começou a se fechar lentamente, como uma armadilha perfeita. Gogeta estreitou os olhos. Acha que isso vai mudar alguma coisa? O sacerdote levantou o dedo como quem dá uma lição. A primeira coisa que precisa saber é que agora você está num plano mais profundo. E o que vê como água não é água. É uma armadilha feita de partículas de trevas puras.
desenhada para sugar sua luz gota a gota. Morte lenta? Gogeta cerrou o punho. O sacerdote continuou. Espere. Qualquer movimento de raiva seu, qualquer liberação de energia, vai acelerar o processo. Cada fluxo de luz que sair do seu corpo, aqui se transforma em alimento para essa escuridão. Sim, sua potência concentrada era esmagadora, e eu não tinha como enfrentá-lo diretamente. Por isso, montei todo o campo fase por fase, desde os planetas que você viu aqui até as energias ocultas que você nem percebeu. Cada pequena explosão desfazia um pouco das amarras do seu próprio brilho. Eu não queria vencê-lo pela força, queria manipular a estrutura interna da sua luz. Ele inclinou a cabeça, falando friamente. É como alguém tentando derrubar um prédio. A força bruta não o destrói, mas um pequeno golpe na base e ele cai inteiro. E agora, deixe-me ir. Este lugar fará o trabalho por mim? Gogeta apenas o observou, sem dizer nada. Essa fenda que você vê nas minhas costas é prova de que uma das minhas almas foi abalada pela pressão. Se você tivesse pensado em lançar um ataque de luz pura e concentrada, eu teria perdido uma alma. Mas agora ainda tenho 3 almas. A raiva explodiu nos olhos de Gogeta. Fios espinhosos de luz sombria se espalharam, prendendo-o por todos os lados, apertando com brutalidade. O sacerdote sorriu. Agora eu vou terminar o serviço. Aquele garotinho não merece respirar um segundo a mais. Então, o sacerdote avançou em velocidade absurda em direção ao planeta Terra. Ele ria, satisfeito por ter prendido Gogeta na armadilha, e conseguiu atravessar todos os planos graças ao poder das trevas que o fazia se mover como uma sombra. No planeta Terra, o céu brilhou com um relâmpago repentino e, de repente, o sacerdote apareceu sozinho, lentos, mas cheios de confiança absoluta. Um deles chocado. O quê? Ele voltou? Onde estão Goku e Vegeta? Outro. Impossível. Só se passaram alguns minutos. Como voltou tão rápido? Zeno cerrou os punhos, silencioso, seus olhos se arregalando de puro choque, incapaz de entender. O sacerdote caminhou diretamente até Zeno, pegou-o de maneira humilhante e disse: sei que destruí-lo pela força direta não funciona, por isso me preparei para você. E agora vou quebrar sua essência com o poder das trevas. Ele estendeu a mão de repente, mas um simples toque de Zeno o lançou para longe de forma estranha, enquanto os amigos observavam, incapazes de compreender o que houve. Eu havia esquecido como você domina essa técnica, mas, infelizmente, os limites do seu poder não o salvarão da escuridão. O sacerdote avançou numa velocidade violenta, golpeando Zeno com uma força esmagadora, derrubando-o no chão. O sacerdote focado em Zeno. Treinei para desmontar a essência, uma técnica para desfazer os elos internos. Agora vou extrair de você toda a luz que possui, assim como fiz com seu pai. Nesse instante, o sacerdote e todos os demais sentiram uma vibração intensa no próprio tecido da existência. O sacerdote reconheceu a origem. Ele então colocou a mão rapidamente na cabeça de Zeno, e a escuridão começou a se espalhar pelo corpo dele, quase engolindo toda a luz. E então, longe, no outro plano, Gogeta começou a gritar com força descomunal, liberando toda a energia do seu corpo, e os elos luminosos da fusão enfraqueciam a cada grito de fúria. De súbito, ele disparou através dos planos em velocidade absurda, indo direto para a Terra, toda a sua força concentrada em um único ataque colossal. No momento exato, Gogeta atingiu as costas do sacerdote com um golpe de luz devastador, penetrando a fenda em suas costas. Sua energia pura explodiu com um brilho mais intenso do que qualquer um já tinha testemunhado. O sacerdote gritou, foi arremessado para longe pela luz e desapareceu em uma explosão colossal de energia, cobrindo tudo ao redor com claridade.
Gogeta percebeu que o tempo jogava contra ele. De repente, ajoelhou-se diante de Zeno, cujo corpo tremia, prestes a ser devorado pelo escuro. Gogeta disse: "Restou em mim apenas uma centelha dos elos que sustentam esta fusão, mas, por você, queimarei tudo o que me resta." Ele ergueu a mão sobre Zeno e uma luz pura se expandiu como pulsos celestiais, penetrando no fundo de sua alma, lutando contra a escuridão, rasgando-a de dentro. Segundos, e Zeno abriu os olhos, novamente puro, como antes. Mas, antes que alguém pudesse sorrir, o corpo de Gogeta tremeu, a luz se desprendeu, e a fusão colapsou totalmente. Um brilho suave explodiu e 2 corpos foram lançados ao chão. Os amigos gritaram em choque. Até Whis, sempre sereno, ficou boquiaberto. De repente, Goku soltou um grito agudo de dor, caindo de joelhos, segurando a corrente em seu peito, respirando com dificuldade, como se a dor viesse de dentro, não do corpo. Enquanto isso, Vegeta nada, e isso deixou todos perplexos. Whis, com uma preocupação inédita. Acho que a fusão carregava um peso desigual, e Goku suportou a maior parte, mais do que sua alma pode aguentar. Talvez por causa da estrutura dele diferente da de Vegeta, por causa da corrente. Os amigos olharam para Goku, suando intensamente, sua dor aumentando. O poder da corrente tremia como um pulso prestes a morrer. Antes que conseguissem reagir, o sacerdote surgiu de repente entre os destroços, de pé, corpo destruído, mas sorrindo. Perdi uma alma, é verdade, mas ganhei uma oportunidade única. Ele estendeu a mão até o peito de Goku, segurou a corrente e a arrancou, como se arrancasse o próprio coração. O sangue de Goku espirrou. Ele gritou um grito que rompeu o silêncio dos céus, um grito que fez a terra tremer. Todos sentiram como se fossem perfurados na alma. Goku caiu no chão. Voltou completamente à forma normal, quase inconsciente. O sacerdote ergueu a corrente como se fosse um tesouro divino. Esta peça é metade da sua alma, Son Goku. Sem ela, seu corpo irá colapsar. Então riu histericamente. Mas, antes de terminar a frase, foi perfurado por trás. A espada atravessou as costas e saiu pelo peito. O sacerdote arregalou os olhos e a corrente caiu de sua mão. A revelação era Vegeta, empunhando a espada energética concedida pelo pai, dizendo: após a estocada, o sacerdote soltou um grito de criatura saindo do inferno. Um grito que fez o ar se partir, até que a espada se quebrou e uma explosão lançou Vegeta para longe. O sacerdote caiu nos joelhos, corpo semi-destruído, mas, pela segunda vez, a fenda em suas costas se abriu. Vegeta se levantou, cerrando o punho, vendo claramente a fenda aberta, a oportunidade de ouro que nunca se repetiria. Vegeta feroz. Isso é o seu fim! Então Vegeta lançou uma explosão aterrorizante de energia que sacudiu a terra inteira. Ela desabou sobre o sacerdote como uma montanha de luz concentrada. A poeira subiu, engoliu todo o lugar. Segundos, pesados, escabrosos, até que a fumaça se disserpou. E a revelação, o sacerdote, ainda estava de joelhos. Não caiu, não se moveu, não morreu. Ele ergueu a cabeça com dificuldade e sorriu. Seu poder já não é suficiente, Vegeta. A pressão necessária para derrubar minha segunda alma, vocês perderam faz longe. A risada do sacerdote ecoava pelo ar como pregos perfurando os nervos. Uma risada insana, confiante, que desprezava tudo ao redor. Do outro lado, Goku estava caído no chão, respirando com dificuldade, a dor dilacerando seu peito como uma criatura selvagem. E Vegeta ficou de pé entre os dois, imóvel, silencioso, olhos fechados, cabeça baixa, como se travasse uma guerra dentro da própria mente. Segundos, depois um minuto inteiro, e ninguém conseguia entender o que se passava na cabeça dele. De repente, ele abriu os olhos lentamente e encarou Goku,
com um olhar que não se parecia com nenhum outro. Estendeu a mão em direção ao peito de Goku e explodiu uma energia real, que saiu de Vegeta e entrou em Goku como pulsos de vida. Goku arfou, abriu os olhos completamente. Vegeta, o que é isso? Meu corpo está totalmente curado e eu estou sentindo um poder diferente. Não me diga que você desistiu do poder do pai do Zeno. Vegeta não respondeu. Continuou em silêncio, respirando fundo, como se engolisse a verdade para que nenhuma palavra escapasse. Goku voltou a chamá-lo. Vegeta, o que você fez? Fala comigo! Vegeta finalmente abriu os olhos e disse com uma voz calma, mas mais pesada que toda a dor do mundo. Eu te dei tudo, Kakaroto. Tudo. Goku atônito, assustado. Por quê? O que você pretende fazer? Vegeta, por favor, me diga a verdade. Vegeta olhou para a própria mão, aquela que havia dado a energia, como se observasse algo que havia deixado para sempre. Escute bem, Kakaroto. Eu não preciso mais daquele poder. E agora chegou a minha vez de carregar o que deve ser carregado. Goku deu um passo à frente. Não, Vegeta, não faça isso. Por favor, não me diga que... Ele foi interrompido por um olhar afiado, mas triste. O olhar de um rei que já conhece o fim de sua batalha. Acabou, Kakaroto. Esse ser vai recuperar o poder dele em instantes. Restam apenas 2 almas dentro dele. Nem eu, nem você temos força para arrancar o restante agora. Ele abaixou a cabeça um pouco. Não existe outra opção. Eu vou fazê-lo desaparecer comigo. A voz de Goku tremeu pela primeira vez. Vegeta, não! Nós lutamos juntos! Sempre lutamos juntos! Vegeta sorriu pela primeira vez desde o início da guerra. Um sorriso pequeno, triste, mas firme. O tempo não é mais nosso aliado, Kakaroto. E agora, você carrega o poder do pai do Zeno. É você quem vai continuar o caminho. Você quem vai salvar todos. Vegeta deu um passo à frente e segurou a mão de Goku. Um toque pesado, cheio de despedida. Quero que me prometa, Kakaroto. Cuide de todos. Cuide de todo o universo. Mas antes disso, cuide delas. Cuide da Bula. Ela se parece muito comigo. Teimosa, forte, mas muito mais gentil do que demonstra. Não deixe que ela pense que eu parti sem motivo. Ele fechou os olhos por um momento, como se lutasse contra uma lágrima prestes a cair. E a Bulma, diga a ela que eu tentei ser o homem que ela merecia até o fim. A voz de Goku se quebrou. Vegeta, por favor, não faça isso. Nós vamos achar outra maneira. Mas Vegeta sorriu aquele sorriso que Goku conhecia bem. O sorriso que só aparece quando a decisão dentro dele já está selada. Não há tempo, Kakaroto. Esta é minha última batalha. Por favor, não deixe minha morte ser em vão. Vegeta se levantou. Seus passos eram pesados, mas firmes, como se a própria terra recuasse diante de sua determinação. O quê? Vegeta vai se sacrificar? Goku gritou atrás dele, mas a voz de Goku parecia vir de outro mundo, pois Vegeta não se virou nem uma única vez. Ele levantou a mão, ergueu-a sem olhar para trás, um gesto de adeus, um gesto de fim, o gesto de um guerreiro que entendeu que sua hora havia chegado. Seus passos pararam no centro da arena. Então, ele ergueu a cabeça lentamente para o alto. Lá em cima, Bulma e Bula olhavam para ele de longe, seus corpos tremendo, lágrimas escorrendo sem parar. Vegeta as encarou com um olhar cheio de amor, dor e aceitação. Então disse em voz alta, firme, mas quebrada por dentro: me perdoem, mas eu finalmente entendi o significado do sacrifício. O poder não é mais algo pelo qual eu luto por aqueles que amo. Ele então se voltou para o sacerdote que estava se levantando, ofegante, com fagulhas de poder retornando a seus olhos. Chega de risadas, criatura. Seu tempo acabou. Ele avançou numa velocidade absurda e com um único golpe fez a terra inteira tremer, lançando o sacerdote como um boneco rasgado. Eu mesmo cuidarei do seu fim.
Agarrou o sacerdote pelo peito e voou em direção ao céu. Subindo, subindo, o ar vibrando ao redor deles. O calor aumentou, a energia aumentou. Explosões de luz começaram a se formar em volta do corpo de Vegeta como um sol nascendo novamente. O sacerdote finalmente entendeu a verdade e começou a gritar como uma besta encurralada. Então, a luz explodiu. Uma luz pura, limpa, sagrada. Uma luz que parecia o sorriso de uma criança. Um momento final de paz. Uma luz que não era destruição, era sacrifício. Todos olharam para o alto, olhos cheios de lágrimas. Até Zeno tremia segurando a corrente. Goku caiu de joelhos, seus olhos transbordando, enquanto murmurava com a voz quebrada. Seu sacrifício não foi em vão, Vegeta. Farei o impossível. Por você, por sua família, por Zeno, por seus pais, por Goten, por todos. De repente, a luz que explodira no céu começou a se concentrar novamente. E o sacerdote se manifestou outra vez, mas agora com um único corpo, uma única alma. Sua aparência era puro ódio, um monstro feito de rancor. Ele encarou Goku diretamente, olhos queimando de insanidade. Maldição! Você destruiu minha segunda alma, mas restou uma, só uma. E usarei tudo para te despedaçar. Vou fazer da sua morte uma dor insuportável. Goku não recuou. Deu um passo à frente, a raiva subindo como se o próprio céu respirasse com ele. Zeno segurou a corrente, uma lágrima o sufocando. Goku, eu sinto muito. Goku virou-se para ele, sorriu levemente, mas seus olhos ardiam em chamas. Então, voltou-se para o sacerdote e com fúria contida declarou: Você tirou de mim algo imperdoável. Juro que não verá outro amanhecer.